Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do nosso curso, na verdade, é um seminário extensivo de Bioética em Foco, a Bioética Global nos Desafios Contemporâneos. Esse é um projeto realizado pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em parceria com a Academia Brasileira de Filosofia. Hoje a nossa temática é para conversar sobre reprodução medicamente assistida e os desafios éticos, bioéticos e jurídicos. Para que a gente converse sobre isso, a gente tem dois convidados, a doutora Rafaela Mourão, que é médica, ginecologista, especialista em reprodução humana assistida, e também o doutor Diogo Télio, advogado, especialista em compliance e proteção de dados e pós-graduando em direito médico e bioética. Os dois sejam muito bem-vindos. E então a gente vai fazer essa conversa hoje para discutir um pouquinho desses reflexos cada vez mais impactantes da nossa realidade, seja no mundo do direito, seja nas questões éticas, seja nas questões da própria clínica de reprodução. Doutora Rafaela, bem-vinda. E eu gostaria inicialmente, para a gente conversar e começar esse nosso bate-papo, saber como é que essas questões, principalmente relacionadas aos testes genéticos pré-implantacionais, as questões de intervenções assim de rastreamento genético pré-implantacional, como que hoje está sendo realizado nas clínicas, o que vem sendo repassado aos pais ou aos autores destes projetos parentais, porque acredito que esse seja um dos pontos que, em questão de debate ético, nós temos assim, algumas questões que nós podemos conversar. Olá, obrigada pelo convite. Então, a gente tem alguns testes genéticos. O que a gente acaba mais fazendo é o que a gente chama de PGT-A. Ele vai analisar os cromossomos dos embriões e avaliar se eles são geneticamente compatíveis com a vida. Então, nós, mulheres, somos 46 cromossomos XX e homens 46 XY. Então, o objetivo desse teste é para avaliar se os embriões formados eles são compatíveis com a vida. Isso a gente acaba oferecendo principalmente para pacientes acima de 35 anos, que a gente sabe que tem um risco maior desse embrião não ser compatível com a vida, ou quando já tem algum histórico de aborto, de repetição, enfim. Nesses embriões, quando a gente tem uma taxa que a gente fala que é um embrião aneuploide, a gente tem 100% de chance. Na verdade, desculpa. A gente tem 0% de chance de nascer. 100% desses embriões não vão nascer, né? Então, é importante para a paciente não entender que aquele tratamento não está dando resultado porque o embrião não formado não era compatível com a vida, e não porque alguma coisa que ela está fazendo está errada, medicação, enfim. E para a gente diminuir o tempo até um beta positivo, para a gente só transferir embriões que podem nascer, que chegam, tem uma porcentagem de até 65% de chances de nascer, quando é um embrião que é euploide, que é como a gente classifica. Alguns outros testes genéticos, eles são para a gente avaliar doenças que são hereditárias. Então, doenças genéticas que a gente sabe na família que tem. Então, já tem de vários casos, por exemplo, de anemias falciformes, que são muito graves, ou outras doenças genéticas que a pessoa não quer passar, porque o pai teve, ela carrega o gene e não quer correr o risco do filho ter. Então, esses são os testes genéticos hoje em dia mais utilizados, e principalmente o primeiro. Esse segundo, ele fica mais restrito a pacientes que já têm alguma doença genética conhecida na família. E deixa eu só te perguntar, nesse segundo teste, ele também é utilizado para as reproduções heterólogas, quando os materiais é de doadores? Como é que funciona quando a reprodução é heteróloga para essa segunda testagem? Se a fonte dos gametas dos dois lados, né? Então, é um embrião doado, não faz muito sentido a gente fazer essa pesquisa, porque a gente sabe que por exemplo, vou botar o gene da doença de Huntington, que é uma doença mais comum não, mas que é mais fácil de a gente explicar. Então, cada família que tem esse gene é um gene único. Então, a gente só procura aquele gene. Então, se é um embrião que é de outro material genético, heterólogo, não faz muito sentido a gente procurar aquele gene da família. Tá. Mas se é, por exemplo, o gameta que é doado é um óvulo
E então é o espermatozoide que vai ser usado do casal. E na família do homem que tem esse gene, faz sim sentido a gente fazer essa pesquisa. Tá, essa era a minha pergunta. E também, por exemplo, quando a pessoa faz a doação do seu material genético, principalmente masculino, né? Assim, digamos que seja simplesmente para fins de doação, para manter em banco. Ahn, essas perguntas relacionadas a doenças genéticas, elas são feitas para esses doadores, por exemplo. Ah, tem histórico de tais doenças na família. Porque aí seria também o caso de fazer a pesquisa genética quando utilizado este material deste homem no banco, né? Sim, Seria o caso. isso é perguntado. Então, na verdade, seria atualmente o mais utilizado seria inicialmente para pesquisas de doenças genéticas já pré-existentes familiares, Sim. segundo a testagem, né? Não, esse o mais utilizado acaba sendo o primeiro, porque ele não precisa ter uma doença genética. Mas o segundo, ele é mais voltado para essas famílias que têm. Então, por exemplo, enfim, famílias que têm já uma doença genética muito comum, você quer descartar, ou enfim, até diminuir a chance de continuar. Sim. Tá, e me diz uma coisa, quando vem o resultado dessas testagens da segunda hipótese, tá? É, se abre para outras buscas de outras doenças hereditárias ou não? É feito, o pedido é solicitado em vista de uma doença específica. É para essa doença específica. Como eu falei, a gente não consegue procurar. é, Tudo, né? Então a gente pega o gene daquela família, como se fosse aquela cópia, e aí você faz tanto que você precisa de algumas pessoas da família que têm aquela doença, colherem o exame de sangue dela, avaliarem então a sequência dos genes certinho, qual é aquela sequência, e aí eles fazem, na hora que vão fazer a pesquisa no embrião, eles procuram aquela cópia certinha naqueles embriões. Então, aqueles embriões que tiverem aquela cópia vão ser classificados como que tem aquela doença. Então, a gente não consegue ficar procurando doenças que não são da família. Sim, entendi. Perfeito, perfeito. Diogo, eu queria te escutar um pouquinho. Claro, e Rafaela, os casais costumam buscar você para fazer esse tratamento in vitro, eles costumam chegar esperando escolher um sexo ou não? Eu pergunto assim, porque recentemente a gente teve uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que justamente abordou esse tema. Aí eu queria ver com a sua experiência prática como que os casais chegam, é, se já chegam às vezes esperando ter uma determinada expectativa com relação ao tratamento, ou se eles chegam e ficam meio esperando vocês já darem ali direcionamentos, aí depois de ouvir a sua experiência, eu vou trazer um pouco sobre o que essa decisão trouxe do ponto de vista jurídico. A maioria dos casais, na verdade, quando eles procuram testes genéticos, e eu acabo sempre oferecendo e falando quais são os riscos e os benefícios, enfim, para cada casal, eles querem saber se vai excluir qualquer doença. E aí eu tento explicar que não, que são doenças que, enfim, genéticas, ligadas ao cromossomo. Dou alguns exemplos, por exemplo, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, até a síndrome de Down também. Então, eles querem saber se vai, por exemplo, às vezes excluir autismo ou algum tipo câncer no futuro. E eu falo que não, a gente não consegue ainda ter esse nível. Alguns acabam perguntando em relação ao sexo genético. Eu falo que realmente no laudo acaba vindo o sexo genético, mas que a gente orienta que a ordem de transferência dos embriões seja pelo embrião de melhor qualidade, ou seja, a avaliação do embriologista, que olha para o embrião, consegue avaliar melhor e falar: ah, esse embrião aqui tem maior chance de gravidez e vamos transferir ele primeiro. Alguns casais têm, eu confesso que eu acho que são a minoria, pelo menos na minha prática, tem esse desejo de ter um menino ou de ter uma menina, mas a busca maior é para não quero ter um filho com alguma doença. E a gente não consegue dar essa certeza. O que eu achei interessante com relação a essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo é que o casal ele entrou com esse pedido judicial porque a clínica se recusou a fornecer justamente a informação de qual seria o sexo
ali do embrião, e com base na LGPD, eles falaram que essa retenção de informação por parte da clínica feriria os direitos à informação e à autodeterminação informativa. Só que, quando eles ingressaram com esse pedido judicial, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu, com base na resolução mais recente 2320 do CFM, falando que eles não podem ter acesso à informação, não podem utilizar a LGPD com base para tentar obter essa informação, porque ela tem o princípio de preservar o direito à liberdade e à privacidade e não de garantir um acesso indiscriminado a qualquer dado. Apesar de ser um direito amparado pela Constituição Federal, esse direito, esse acesso à informação não é absoluto, o que pode vir a ser algo que pode ferir os demais atos. Então, com base na resolução que fala que as técnicas de reprodução assistida não podem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo do bebê, eles vetaram esse acesso a essa informação justamente porque iria contra esses princípios. Então, a sexagem no Brasil é proibido, de acordo com o CFM. Então, seja por motivo social, seja por motivo de equilíbrio familiar. E, nesse caso, seria permitido essa sexagem quando, nessas hipóteses que você mencionou, quando o caso de um sexo seria, existiria uma doença genética em um dos membros do casal relacionado a esse sexo específico, como, por exemplo, a hemofilia, que é uma doença que acomete homens. Então, nesse caso, você poderia justamente escolher ali qual seria o sexo para evitar que fosse gerado, às vezes, um bebê com essa doença, né? Então, é interessante esse caso, porque muitas pessoas hoje em dia utilizam a LGPD, às vezes de uma maneira desconhecida, só que ela não é absoluta. Assim como todas as leis aqui no Brasil, na hora de aplicar no caso concreto, você tem que fazer justamente essa ponderação de valores, de princípios. Quando um colide com o outro, cabe ao juiz analisar naquele caso concreto. A gente também não pode generalizar todo o juiz, o papel dele é justamente aplicar o direito, qual é o melhor princípio a ser aplicado naquele caso concreto, justamente para que haja ali a melhor aplicação de acordo com o ordenamento jurídico, seja mais harmônico com o ordenamento jurídico brasileiro. Mas, assim, a gente poderia elencar elementos tanto favoráveis à sexagem de embriões, como contra a sexagem, apesar do Brasil hoje ser proibido. Há alguns argumentos que poderiam ser utilizados a favor dessa sexagem, como, por exemplo, autonomia reprodutiva, igualdade formal, informação deveria ser igual para todos, transparência médica, não omitir dados disponíveis, autodeterminação, que foi justamente a tentativa desse casal de aplicar esse princípio, e já contra a sexagem de embriões seria o princípio da dignidade humana, você impediria a coisificação da pessoa, você não está comprando um produto ali, você está gerando uma vida. Então, isso não é igual que você vai comprar um carro, que você pode escolher a cor do banco, você pode escolher a roda e tal. Isso não pode. O ser humano é uma coisa. Vedação ao preconceito. Então, a Constituição ela proíbe justamente a discriminação por sexo. O interesse superior da criança, o direito de nascer dessa criança sem ter sido pré-selecionada. E a ordem pública, que nesse caso seriam os limites justamente da autonomia privada. Então, nesse caso, a gente tem que ter justamente essa ponderação de princípios. Maravilha, Diogo. Eu estava fazendo algumas anotações entre a fala da Rafaela e a tua fala para trazer alguns pontos assim de reflexão, porque acredito que realmente, como tu colocaste, a nossa resolução atual que está vigendo do CFM, a 2320, ela proíbe essa utilização da reprodução humana para fins de buscar o sexo definido, né, dos filhos ali, desse projeto parental. Então, acredito que, como a gente sempre trabalha dentro da questão da bioética, da questão da ética, tudo vai conforme como é exercido dentro das clínicas médicas, né? Então, como a Rafaela nos trouxe, eles sempre dão a orientação de que não deve ser feita a escolha por conta de sexo, né? Que sempre deve se levar em consideração o grau de saudável, digamos assim, de mais efetivo levar a termo essa gestação com a implantação de determinado embrião. Mas
a discussão sempre é o que as clínicas muitas vezes estão fazendo, né? Qual é o papel, a postura ética da clínica é muito importante nessas questões. E porque acredito, como a Rafaela disse, muitos casais, e isso a gente escuta muito, eles têm essa expectativa de que a partir de uma reprodução humana, ou buscando essa técnica, eles vão conseguir rastrear inúmeras doenças para fins de justamente não ser acometida no futuro uma eventual doença que são totalmente compatíveis com a vida no sentido assim corriqueiras, né? E quando tu falas a questão tu traz essa ideia de autonomia dentro desses projetos parentais, é algo que a gente discute muito dentro do direito de família hoje, com a reprodução humana e as questões de direito de família, qual é o limite dessa autonomia. Porque tem um limite entre a autonomia destes autores de projeto parental, o que eu posso escolher, o que eu não posso, qual é a minha pretensão, qual é a minha expectativa, e aí já entra toda uma ideia e uma discussão de novas eugenias, quando a gente está falando em terapias genéticas pré-implantacionais, as terapias gênicas pré-implantacionais, de modificações genéticas, até mesmo uma ideia de um transhumanismo nessas discussões. Só que a gente tem uma autonomia destes autores de projeto parental, como a gente chama, a gente não usa muito a nomenclatura pais nessa hipótese, quando está colidindo com a própria autonomia deste ser que nasceu, que vai nascer. Inclusive, tem as possibilidades, os Estados Unidos já trabalha com essas ideias da responsabilidade civil de uma ação de indenização do filho nascido contra os pais, por eles terem, aí sim, utilizar uma terapia gênica prévia, antes da implantação, pré-implantacional, para modificar este embrião com o intuito exclusivo de buscar aquele objetivo. Né? Então, idealizar aquele filho, idealizar aquilo para geneticamente ele ser modificado. E o direito desta pessoa nascida, deste indivíduo, de não ter tido escolha, muitas vezes. Porque ele, digamos, é assim porque ele foi projetado para ser assim. Então, ele não teve uma autonomia, ele não teve a sua liberdade, ele já nasceu programado. Então, essas discussões entre a ponderação de autonomia, entre qual é o limite de uma autonomia destes autores pais e uma autonomia deste ser que está sendo gerado, né? A sua própria autonomia quanto indivíduo. Então, pelo que a Rafaela comentou, eu sei que o Brasil ele tem uma postura de normas éticas e deontológicas muito mais fortes e muito mais robustas do que muitos outros países que são países ditos reprodutivos, né, que são buscados para a realização de reproduções humanas, e justamente acho que é isso, muitos casais, inclusive, saem para buscar fora porque as normas são muito mais flexíveis. O Brasil tem normas éticas muito mais rígidas nesse sentido. Né? Então, até queria ouvir um pouquinho da Rafaela sobre essa questão de como se a questão da terapia gênica hoje, pré-implantacional no Brasil, como é que isso está sendo visto assim pela parte médica, pela parte de quem trabalha dentro desses centros reprodutivos. Mas como assim, essa terapia gênica? Essa de mudança da... Mudança, não dos Isso. exames genéticos, tá? A gente já está falando agora de uma questão de uma mudança, não estou falando de seleção de embrião por conta de uma doença genética, de rastreamento por uma pré-existente familiar, mas sim numa terapia gênica pré-implantacional de modificação daquele embrião. Tá. A gente não tem nada robusto em relação a realmente fazer isso, tá? Então, o que hoje em dia se tenta fazer é, principalmente, alguns estudos tentando pegar óvulos de mulheres mais jovens e você colocar o DNA de mulheres mais velhas, para você tentar, enfim, ter uma modificação dos gametas,
para o embrião ser gerado, ser um material genético, mas a gente conseguir corrigir os erros relacionados principalmente à nossa idade materna. Então, a gente sabe que a nossa fertilidade acaba caindo muito depois dos 35, 40 anos, principalmente. Então, algumas coisas a gente não consegue corrigir. Então, alguns estudos têm levado para esse lado, mas nada concreto ainda. Então, essa questão da correção ainda de embrião, a gente ainda não tem possibilidade, pelo menos aqui no Brasil. Isso na verdade, a gente estuda muito, tem um grupo de estudos, inclusive, que muitas vezes eu participo para comentar algumas temáticas que eles me solicitam, que trabalham muito com a reprodução americana. Então, nós temos muitas integrantes deste grupo que moram nos Estados Unidos, só trabalham com a reprodução humana, então a gente faz essas discussões, e lá as coisas já funcionam de uma outra forma, né? Já algo é muito mais mercantilizado. Até os próprios contratos, né, dos Estados Unidos em relação às reproduções humanas são completamente diferentes no Brasil, né? Realmente há um comércio, há um ganho financeiro em cima da reprodução humana. Não só nos Estados Unidos, né? Em outros países também isso acontece. Mas, então, assim, as terapias gênicas realizadas pré-implantacionais, elas já são mais utilizadas, assim, mais realizados esses procedimentos, e aí se discute essa ideia de qual é o limite do que se pode e o que se deve entre o desejo de um autor de um projeto parental e depois o que está ferindo aquela pessoa que está sendo gerada, né, da sua própria independência de personalidade, digamos assim. O que eu sei que tentou chegar aqui no Brasil, mas eu confesso que não chegou com muita força, era como se fosse esse mesmo teste que eu falei, né, por exemplo, de doenças genéticas, para você avaliar riscos de outras doenças. Então, que você conseguiria avaliar, por exemplo, não é modificação do embrião, seria então um risco de você avaliar. Então, a gente tem um embrião aqui, ele é normal geneticamente, mas ele tem 60% de chance de desenvolver um tipo de câncer na idade adulta. Outro tem aqui 50% de chance de desenvolver diabetes ou desenvolver hipertensão. Então, esse limite ético também eu confesso que eu acho que bate um pouco, porque qual é o peso que você, ao nascer, saber que você tem 50% de chance de ter uma doença? E uma doença que não ser tão modificadora, né? Tipo, um câncer. Aos 40 anos, você vai descobrir que você vai ter um câncer no estômago. O quanto que a vida dessa pessoa pode ser modificado por ela já saber disso. E sem ela ter pedido, sem ter um histórico, né? Diferente, às vezes, de mulheres que têm, por exemplo, na família, histórico de câncer de mama e elas descobrem que elas vão atrás para descobrir se elas têm aquele gene ou não, que é o do BRCA1 ou 2, né? Você já nascer e você nem saber o que tem relacionado, mas você já saber que você já tem esse risco, e você não tem nem a chance de você procurar. Então, isso realmente chegou aqui, acho que no Brasil, mais ou menos um ano e um pouco atrás, mas acaba que, assim, não é muito oferecido para as pacientes, as próprias. Todas essas análises genéticas, elas não são feitas dentro das clínicas de reprodução, né? Os embriologistas, eles fazem a biópsia, então tiram um pedaço do embrião e todas essas análises são feitas, inclusive, em São Paulo. Então, o material genético é enviado para São Paulo e são alguns laboratórios que fazem e devolvem isso em 15, 20 dias. E eles realmente não fazem tanta propaganda disso, que eu sei que é bem comum mais nos Estados Unidos. Bem utilizado, bastante utilizado. E aí, além dessa questão ética que tu comentaste e o peso que isso tem sobre a pessoa nascida, de já saber, digamos, a probabilidade de uma doença, tem uma discussão que se faz que o descarte desses embriões, mas é um descarte de que são doenças, na verdade, que podem não acontecer, porque a gente sabe que tem outros elementos que envolvem entre tu desenvolver ou não determinadas doenças, não só a questão genética, não só a carga genética, e que ela também não é incompatível com a vida, por exemplo, né, diabetes, enfim, ok, tem que ter um tratamento, tem que ter cuidado, tal, no futuro, mas não é incompatível com a vida, né, que deveria simplesmente haver um descarte de embriões, e quando as doenças são extremamente graves ou incompatíveis com a vida, que vá, por exemplo, trazer uma vida de sofrimento, incompatível com a vida no sentido de vida como um todo, né, a vida social, vida ampla.
e que tu ficarias restrito a uma vida muito sofrida, uma vida de muitos encargos, digamos, de sofrimento. Então, eu assim compartilho contigo dessa questão de que o peso ético de tu divulgares, primeiro, divulgar a possibilidade da realização desses exames, né? Segundo, realizado o exame, o quanto tu vai divulgar essa informação para essa pessoa que é autor do projeto, ou esses autores, enfim, que limite também, né? Aí também se coloca o profissional dentro de uma situação complicada, porque ao mesmo tempo que, a partir do momento que ele, digamos assim, entre aspas, disponibiliza essa possibilidade deste exame, o casal ou a pessoa solicita, requer, é realizado, ele fica talvez num dilema de o que tudo eu revelo, né? O que eu revelo, quanto eu revelo, o que vai ser importante, o que vai ser decisivo para haver um descarte de embrião, ou sabe? São questões muito complexas, assim, da ética do próprio profissional. Ele se coloca em situações que para ele talvez sejam muito difíceis, né? E sendo um profissional da saúde, sendo o contrário, né? Eu penso assim, muitas vezes a gente se coloca nessa posição, nossa, mas se eu não oferecer esse teste, o paciente pode para frente descobrir que ele existia e me processar porque eu não ofereci isso para ele, né? Então existe isso, tipo, eu não vou pesquisar algumas doenças antes, por exemplo, de fazer uma fertilização in vitro, mesmo que não sejam muito comuns aqui no Brasil, por exemplo, até a anemia falciforme, mesmo que eles não tenham nenhum risco, porque se eles tiverem uma criança com anemia falciforme, eles podem querer me processar no futuro porque eu não ofereci isso para eles. Mas assim, se eles também estivessem fazendo uma gestação espontânea, eles também não iam ficar pesquisando. São coisas que, se você não tem histórico na família, você fica nisso. Então, parece que a gente quer um filho perfeito, né? Como se fosse um robô. E a gente não vai conseguir. Nunca vai sempre alguém. A gente vai acabar desenvolvendo doenças durante a nossa vida. E isso é impossível. Então, pegar alguém que não tem nenhuma doença, selecionar um embrião que não vai ter nenhuma doença, é impossível. É, a verdade, tu tens toda a razão. E um profissional da área da saúde está sempre nesse dilema ou com o medo e o risco de ações judiciais, né? Né, Diogo aí que trabalha com direito da saúde, está fazendo as pós-graduação em direito da saúde e também bioética, sabe muito bem como é que é isso, né, Diogo? Exatamente. Inclusive, quando você falou sobre esse dilema, será que eu posso revelar, informar ali, os pacientes, o casal? Ou será que eu retenho essa informação para mim e depois, futuramente, eles ficam descobrindo, eles descobrem isso e resolvem ir atrás, questionar aquele médico e eventualmente entrar com ação judicial? Isso entra até na nossa última conversa que a gente teve, sobre o termo de consentimento. Então, assim, o médico, ele não tem que ter só o cuidado de fazer o tratamento adequado com base no que prevê a literatura médica, nas melhores práticas médicas. Mas ele também tem a obrigação e tem o dever, de acordo com o Código de Ética Médica, de esclarecer e explicar muito bem, deixar justamente o paciente a par de todos os riscos, consequências, detalhes, nuances daquele tratamento ao qual ele está sendo submetido. Então, nesse caso, é dever do médico, sim, informar para que justamente o paciente ele tome essa decisão de uma maneira clara e de uma maneira com todos os detalhes inerentes àquela escolha. Então, o paciente não pode ser surpreendido depois, posteriormente, com informação que foi deixada não foi repassada a ele. Ele não pode também ser passado informações contraditórias, assim, tem que ser realmente claro. E nesse caso, hoje em dia se discute muito essa questão do termo de consentimento. O termo de consentimento ele é a última etapa do processo de consentimento. Então, a gente fala muito sobre termo, mas na verdade é um processo de consentimento. O paciente, o casal ali, quando ele está submetendo esse tratamento, ele já tem que vir a ser esclarecido desde o começo. Então, seja às vezes nas primeiras consultas, nas conversas, nas informações que você vai passar. Então, o termo ele só vai sedimentar, consolidar tudo aquilo que foi repassado a ele. Até porque se a gente faz um termo muito extenso, muito profundo, muito denso,
para o paciente, às vezes ele não tem o conhecimento técnico suficiente para entender todos os nuances daquilo ali. Ou então, às vezes, não tem também o conhecimento jurídico, as implicações jurídicas que aquilo ali pode acarretar para ele no futuro. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado justamente com isso. A gente tem que tentar vir repassando desde o começo as informações, todas as informações, obviamente, aquelas que podem ser repassadas. A gente acabou de citar o caso ali do sexo, isso aí tem que ficar realmente restrito, não pode ser repassado justamente pela vedação do CFM, mas todas aquelas informações que realmente são cabíveis, devem ser de conhecimento do paciente, ele deve já vir a ser esclarecido. Então, na hora de, eventualmente, formular esse termo, ele tem que ser com a linguagem clara, é, fugindo um pouco do mediquês também, que a gente brinca entre aspas, do juridiquês, que a gente deixa, os médicos deixam isso a cargo do advogado, às vezes elaboraria, do corpo jurídico do hospital, da clínica, enfim, mas trazer justamente uma linguagem mais simples, mais cotidiana ali para aquele paciente que às vezes não tem o conhecimento técnico suficiente. Então, obviamente, quando for algum termo técnico, a gente, na hora de elaborar esse termo, na hora de esclarecer para o paciente, a gente tenta trazer para a linguagem que para ele é mais fácil. Então, a gente tem que ter justamente esse cuidado. E outra coisa, quando a gente fala dessa questão de conceitos, lá na especialização, o professor ele bate muito nessa tecla. A gente tem que sedimentar muito bem quais são os conceitos daquilo que a gente está fazendo, que a gente perde esse conceito e depois a discussão perde um pouco o rumo. Então, a gente tem que distinguir o que é eugenia, por exemplo, de medicina preventiva. Eugenia é aquela escolha genética, quando a gente está buscando ali determinadas características físicas, características ali de saúde, de genéticas daquele embrião. Isso é diferente da medicina preventiva, onde a gente vai escolher aquele embrião determinado, fugir de determinadas vezes, doença, do que simplesmente escolher ali com base no capricho, que aí eu entro de novo naquele assunto do carro. A gente não pode escolher um embrião porque ele vai ter o olho azul, porque ele vai ter o cabelo loiro, porque ele tem tendência a ficar mais alto, ou então, não, não quero esse porque esse aqui, o embrião, perspectiva de ficar só com 1,70 m. Não, quero um que o meu filho vai ter mais de 90, por exemplo. A gente não pode fazer isso. A gente só pode fazer isso justamente quando tem esse risco de alguma doença genética. E eu fico imaginando, me colocando no lugar dos pais também, né? Porque um dos principais motivos pelo qual nós queremos ser pais é pelo fato de que a gente vai estar tendo a possibilidade de perpetuar a nossa existência na Terra, no sentido de que, assim, durante a vida, todos nós cometemos erros, todos nós, às vezes, tomamos decisões erradas, escolhas erradas, seja por vezes por imaturidade, ou às vezes por não ter conhecimento de determinada informação, de determinado fato, às vezes na idade que a gente tinha, e a gente tem um filho é justamente a possibilidade de a gente corrigir aqueles erros. Então, entra muito nessa discussão de valoração moral. Então, quando eu tinha determinada idade, eu tomei determinada decisão, e isso acabou fazendo mal para mim, ou então não foi a melhor decisão, e eu quero que o meu filho, às vezes, tenha conhecimento daquilo ali, tenha esclarecimento daquilo ali, e tome a decisão melhor, mais bem informado com a experiência que eu tenho. Então, a gente vê o nosso filho como extensão, justamente, daquelas experiências frustradas, às vezes, que a gente teve em vida. Então, além de ter essa possibilidade de a gente estender a nossa vida, corrigir os erros que a gente cometeu em vida, ter a possibilidade, entre aspas, de você escolher ali como seria gerada essa vida, quais características ele poderia ter, para os pais isso seria algo fascinante, mas a gente tem que tomar cuidado justamente com isso para não ser uma escolha igual. A gente está falando de um robô, a gente está falando de uma criança, do potencial ser humano. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, né? E sempre que envolve a parte da medicina, onde o paciente já chega com a grande expectativa em relação ao tratamento, no caso de fertilização in vitro, igual o pessoal da estética também, às vezes o paciente chega já querendo expectativa de como vai ser o tratamento, a cirurgia estética reparadora, às vezes com rede social todo mundo se compara, então sempre que envolve expectativa de paciente, o médico ele tem que já se resguardar, justamente se precaver, tentando trazer todas as informações possíveis ali para aquele paciente, para que ele justamente às vezes não chega a ter expectativa frustrada por, às vezes, falta de conhecimento, às vezes falta por desconhecimento técnico,
até para tentar se precaver de eventual responsabilização, caso o paciente acabe se frustrando ou então descubra que ele não tinha todas as informações necessárias. Exatamente, Diogo. Duas coisas que eu queria comentar com a tua fala. Primeiro, muito bem colocado essa questão da diferença entre eugenia e medicina preventiva, né? Hoje não, há muitos anos a gente é uma temática que se discute bastante dentro das questões da reprodução humana, justamente quando está se falando dessas terapias gênicas pré-implantacionais. E tem, às vezes, a linha divisória entre as duas, às vezes fica muito tênue entre uma e a outra, né? O que isso é considerado eugenia? Não, isso não. Isso ainda é uma medicina preventiva. Então, há muitos autores que a gente estuda, que trabalham nessas temáticas, que justamente nos coloca nessas discussões entre até que ponto nós estamos falando de uma coisa e quando nós estamos ingressando em outra, né? Então, é extremamente importante isso que tu trouxestes. E outro ponto é sobre o processo de consentimento. O processo de consentimento, o termo, na verdade, ele deve ser um grande resumo, entre aspas, de um grande processo que aconteceu. E este processo, ele tem que justamente ter essa linguagem mais acessível, onde se sai um pouco dos termos técnicos, principalmente depois, quando é redigido os termos, o técnico também jurídico, que se utiliza muitas palavras que se fosse feita uma leitura sem ter tido um esclarecimento absoluto prévio, muitas vezes a compreensão não é absoluta, né? A compreensão fica um pouco mitigada nessas ideias, assim. E acho que esses termos de consentimento, quando nós falamos na reprodução, a gente tem que lembrar que nós temos um grande impacto jurídico no direito de família e no direito sucessório, e nessas questões que implicam a filiação. E, ao meu ver, nisso tem que estar dentro de um processo de consentimento. Tem que haver um esclarecimento efetivo de quais serão as consequências futuras naqueles materiais genéticos que estão criopreservados, que sobraram, que se vão ser utilizados, se não vão, por quem vão, após uma situação de divórcio, após uma situação de dissolução, após uma situação de falecimento. Hoje, a reforma do nosso Código Civil, ela traz a reprodução humana para dentro do Código. Ela fala, inclusive, em tu ter que prever o destino desses embriões por uma eventual doença futura, eventual, e que, por exemplo, traga uma certa incapacidade daquelas partes, de uma ou de ambas, dando destino a estes embriões, por exemplo. Que não é hoje trabalhado corriqueiramente, não é uma hipótese hoje trabalhada corriqueiramente, porque ela não está dentro da resolução. Mas quem trabalha junto às clínicas sabe que isso já vem acontecendo. As clínicas vêm recebendo, muitas vezes, notificações extrajudiciais para impedir que sejam feitos procedimentos por exemplo, conheço 2 clínicas que receberam essas notificações porque era um casal que realizou um procedimento de reprodução humana, só que este homem do casal, ele é o segundo relacionamento dele. Então, ele tinha filhos de um relacionamento anterior. E eles realizaram o procedimento e sobrou material genético, sobraram embriões que ficaram criopreservados. E sobreveio uma incapacidade a esta pessoa, a este homem, com inclusive uma ação, uma sentença de uma incapacidade, né, relativa, obviamente, e ele é uma pessoa interdita hoje, ele é interdito por conta dessa superveniência dessa doença. Então, esses filhos de um primeiro casamento anterior, já maiores capazes, notificam extrajudicialmente a clínica, dizendo que a clínica estaria impedida de realizar eventual novo procedimento a esta atual esposa, que tem o seu material genético junto, que foi realizado, né, que ficou preservado, por conta desta incapacidade atual do pai. Essas questões de capacidade, essas questões não estão dentro da resolução 2320, mas as clínicas já vêm recebendo essas situações. Na reforma do código, isso já se traz.
E também se traz numa eventual desistência do processo, do projeto. O que fazer com esse material se o casal, ou se a parte ali solteira, mãe solo, pai solo, enfim, desiste no meio do processo de realizar aquele procedimento. Já deixar esclarecido e manifestada a ideia de vai ser endereçado para pesquisa, vai haver, por exemplo, doação deste material, que ele desiste de dar sequência a este procedimento. E, mais curioso, é que nossa reforma, ela proíbe o descarte. Claramente proíbe o descarte de material genético. Então, assim, é importante essas discussões também dentro do processo de consentimento, junto a estes autores de projeto, junto a esses pais. Eles têm que entender as questões que vão acontecer no futuro. Porque a qualidade de um material genético criopreservado, ela se permanece, pelo que eu saiba, a Rafaela me corrija se eu estou enganada, mas por 20 anos pode-se utilizar o material genético que ele estaria saudável para uma fertilização. Mais até. Então, pois é, mais até. Eu usei o 20 porque hoje é o que todo mundo considera. Mas eu já sei de casos que foram superiores a 20 e foi sucesso. Mas então, pensa daqui a 20 anos, qual é a situação que vai estar acontecendo na vida. Então, essas pessoas têm que saber e entender que a minha manifestação de vontade tem essa consequência, ou essa consequência, e essa responsabilidade, porque filho sempre vai ser filho. O direito de filiação, ele é perpétuo nessas situações de reprodução. O que é relativizado é um direito sucessório, direito de herança, que aí entramos numa discussão e o código também vem nos resolvendo algumas questões. Mas então, ok, eu posso não ter um direito de herança, mas eu vou ser filho, e isso tem um impacto também na vida das pessoas, emocional e financeira, em várias questões, em pessoal, de identidade, como o próprio Diogo colocou, aquela ideia de o que tu queres fazer e entregar ao teu filho em questões de valores e ensinos, né, da vida. Poxa, mas daqui a 10 anos, se eu estou divorciado, qual é a minha ligação ou meu propósito vai permanecer o mesmo nesse sentido ou não? Então, isso também é importante se levar para a discussão destes processos de consentimento. E, de uma certa forma, dentro do possível, é até se colocar nos próprios termos de consentimento. De uma linguagem que as pessoas, bom, depois que tu recebeu essa explicação, tu entende que se tu manifestar tua vontade nesse sentido, tu sabe o que realmente significa isso? Então, isso é extremamente importante. Então, o Diogo tem toda a razão. Na bioética, a gente trabalha todo esse processo, né, de consentimento. E quando ele diz que até pela responsabilidade médica, as responsabilidades depois de eventuais ações, de tu realmente, as informações que tu tens, tu passar a estes teus pacientes, a forma que tu passa, a clareza que tu passa, a compreensão, né? Porque a compreensão do nosso interlocutor é importante. O que ele realmente está compreendendo, a depender muitas vezes, né, da forma que eu vou me expressar. Então, maravilha, Diogo, essas suas colocações que tu trouxeste, realmente extremamente importante a gente discutir isso. Pergunto se vocês querem trazer algumas colocações finais para a gente trabalhar agora nos nossos últimos minutos que nós temos. Eu recentemente, inclusive, tive essa conversa que você falou agora com a paciente. Ela chegou com quase 40 anos e ela veio com até um noivo para congelar óvulos. E eu até falei para ela, porque a gente tem uma diferença, né? A paciente com quase 40 anos, ela tem o maior risco, por exemplo, dela, na hora dela descongelar aqueles óvulos daqui a 5 até 10 anos, enfim, pode ser 20, deles não saírem saudáveis, porque já está relacionado à idade materna. E eu falei para ela do congelamento de embrião também. E falei assim: olha, mas você tem que entender que congelamento de óvulos, os seus óvulos são extremamente seus. Você faz com eles o que você quiser. Mas se vocês decidirem congelar embriões, a gente sabe que a possibilidade de já ter um embrião formado que seja normal geneticamente é maior do que você ter um óvulo congelado. Mas
não é nem casamento, né? Porque é com a sogra, né? Que é pra sempre, né? Que não existe aí sogra. Exatamente. Que você formando esse embrião com ele, o embrião é de vocês dois, então nunca vai ser só seu. Se acontece alguma coisa, eu não sei, daqui a 5, 10 anos, e você quer usar aquele material genético está atrelado a ele. Então vocês vão ter que entrar em algum consenso em relação a isso. Então é uma coisa realmente que eu trago para os pacientes, porque eles acham que todo naquela fase do amor tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Eu falo, mas daqui a 5, 10 anos, o que que você acha sobre isso? Então, é um peso que eu coloco até para a paciente decidir. Eu não posso decidir por ela. Eu não sei como é a relação dela dentro de casa. Então, nem é uma coisa que eu quero que eles decidam agora. Eu faço isso na primeira consulta, e aí, inclusive, geralmente eu deixo por escrito um resumo de tudo que a gente conversou, os prós e o contra de cada coisa. E aí, no retorno, eu falo: e aí, o que que vocês decidiram? Enfim, fica esse questionamento que eu sempre falo isso mesmo para as pacientes. Maravilha, é isso aí. Diogo? Um ponto interessante, eventualmente a gente pode até marcar uma outra Não, conversa. com vocês a gente conversa e a gente sempre tem algo a mais que a gente tem que Sim. terminar em outro momento, né? Mas assim, só um ponto interessante, seria mais uma curiosidade também para perguntar para a Rafa, é a questão de inteligência artificial na reprodução assistida, porque hoje a gente pode ver a possibilidade de utilizar a inteligência artificial para promover a seleção automatizada de embriões, predição de sucesso implantacional, questão de bias algoritmo. Então, assim, só para saber mesmo se a Rafa já chegou a utilizar inteligência artificial, como está esse processo, se os colegas dela já têm utilizado, qual que tem sido as discussões. Mas acho que uma É, curiosidade, que depois a gente pode até marcar uma conversa, um outro evento desse, outra gravação, outra live, para a gente justamente entrar mais nesse assunto com profundidade. nessa parte, assim, tá em ascensão muito grande. Então, assim, a gente tem, para você ter noção, inteligência artificial para seleção de doadores, então, para encontrar uma pessoa mais compatível com você, características físicas. Para análise do óvulo, como eu falei, o óvulo a gente não consegue saber se ele vai ser normal, vai formar um embrião geneticamente normal. Mas existem algumas características que a gente fala que são subjetivas, se ele é, enfim, muito granulado, se é claro, se é escuro. E aí a gente coloca ele numa inteligência artificial e ele fala qual é a chance desse óvulo formar um embrião saudável no futuro. Ou o conjunto de óvulos ali que você coloca, qual é a chance daquela mulher ter um filho no futuro com aqueles óvulos. E o mais recente, que ainda não tem tanto, pelo menos disponível aqui, é a análise desse se vai fazer a biópsia ou não. Então, o embrião sendo normal. A gente pode até substituir isso por uma análise da inteligência artificial. Então, muitas vezes você consegue filmar o embrião, que a gente chama de time-lapse. A gente filma o embrião durante todos os 5 dias de desenvolvimento e a inteligência artificial vai falar: aquele embrião ali tem não sei quantas chances de ser normal geneticamente. Essa é um pouco, acaba não substituindo ainda a biópsia, porque a biópsia a gente tem muita literatura em cima, mas esses outros dois que a gente tinha um vácuo de conhecimento tem crescido bastante. Nesses casos, vocês conseguiram fazer um estimativo, um levantamento do percentual de êxito nessas análises por parte da IA? Ainda não, porque é muito recente, né? Então, tem cerca de 1, 2 anos no máximo que tem tido mais inteligência artificial. Então, tá. Assim, eles botam essas estimativas. Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai ter o real conhecimento em relação a isso, mas a gente oferece para as pacientes, principalmente para as pacientes que têm menos óvulos, e aí, enfim, uma paciente que congelou 20 óvulos, a gente sabe que ela tem uma chance muito boa de. Se vai ser 80% ou 90%, eu acho que não faz tanta diferença. Mas para paciente que tem 5 óvulos congelados, ela saber se esses 5 óvulos dão uma chance boa ou ruim, faz muita diferença. Porque a Sem inteligência dúvida. artificial, acho que um dos principais usos e um dos principais nichos que ela tem maior chance de êxito é justamente na identificação de padrões. A Isso. inteligência artificial ela tem uma sensibilidade muito maior do que a gente para analisar padrão. Então, igual você falou, que tem essa linha do tempo que vai passando no embrião, vai se desenvolvendo. Então, com base no banco de dados,
que tem armazenado ali na inteligência, ela consegue prever, falar, olha, quando tem, sei lá, desenvolve determinado aspecto, característica aqui, há uma chance maior, às vezes, de isso aqui virar um câncer no futuro. Então, isso coisas que, às vezes, o olho nu a gente não consegue identificar, né? Então, até na medicina, isso tem sido um dos principais motivos de discussão, é, sobre inteligência artificial, justamente identificar diagnósticos de imagem. A inteligência artificial tem muito mais condições, muito mais informações, muito mais dados do que o ser humano para justamente identificar uma questão, um pulmão que está com determinadas estruturas ali, algumas manchinhas ali no raio-x, com base na inteligência artificial, o banco de dados dela, ela consegue identificar que às vezes ali tem um princípio de uma pneumonia que, em princípio, o médico não conseguiria identificar, que é algo tão sutil, tão pequeno que às vezes o olho nu não consegue. Agora, com a inteligência artificial já tem essas facilidades de identificarem padrões. Exatamente, perfeito. Inteligência artificial hoje é um grande tema, né? Extremamente importante, um grande tema e também dentro das reproduções humanas. Eu gostaria muito de deixar sempre as portas abertas para vocês, para a gente ter outros encontros em outros momentos, quando for oportuno a vocês, dentro das agendas de vocês, porque a gente sempre tem outras questões que vão surgindo. A Rafa tem questões na própria prática clínica que surge e pode surgir uma discussão. O Diogo, eu sei que atende muito dentro dessa área de direito médico, surgem questões também interessantes para a gente discutir. Então, esse é um ambiente extremamente aberto para que justamente a gente troque esses conhecimentos, reflita sobre algumas questões. Como sempre, dentro da bioética, a gente não tem respostas prontas para muitas coisas, a gente é uma efervescência de questionamentos, e onde a gente vai sempre se debruçando, estudando e analisando, porque principalmente com essa grande revolução digital que a gente vive, cada vez mais nós temos questões e dilemas éticos e também jurídicos que acabam chegando para a gente refletir. Meu muito obrigado pela participação de vocês, por mais esse momento que a gente está junto, portas abertas para este projeto, para outros tantos projetos. Me coloco também sempre à disposição de vocês. Rafa, meu muito obrigado. Sei que a tua agenda é lotada. Diogo também, sempre muitas viagens. Muito obrigada por essa oportunidade. Foi ótimo conversar com vocês e até a próxima, então. Obrigada. Muito obrigado, viu, Laura, mais uma vez pela oportunidade. E só para encerrar, tem uma frase que eu ouvi recentemente, é muito interessante também, acho que se aplica demais a essas questões da bioética, que é uma frase do Mencken, que ele fala que para todo problema complexo, sempre existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Então, bioética a gente está sempre envolvendo discussões complexas e a gente sempre tem que ponderar princípios na hora de aplicar no caso prático, porque nem sempre o que é aplicado num caso específico vai ser aplicado ao outro. Tem que realmente analisar todos os nuances e detalhes de cada caso. Maravilha, adorei, adorei. É isso aí, exatamente isso. Meus queridos, muito obrigada, viu? Até o próximo momento, então. Até mais, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.